Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Gestão de Pessoas, o programa de entrevistas que traz para você os principais cases, tendências e boas práticas de RH do momento. Com o ritmo cada vez mais rápido de mudanças ao redor das empresas, sintonizar a cultura de uma empresa à realidade do mundo tem sido uma tarefa cada vez mais importante e recorrente no dia a dia do RH. Mas qual a importância disso nas empresas líderes de segmento e, principalmente, o que é importante mudar em cada cultura e como promover essa mudança na prática? No programa de hoje, nós vamos conhecer por que a Volkswagen resolveu promover uma transformação cultural na empresa e como esse processo tem acontecido na prática. E o nosso convidado para isso é o Douglas Pereira, vice-presidente de Recursos Humanos no Brasil e América do Sul. Muito bem. Esse programa chega até você com oferecimento da For Sales, o Executive Search Assessment especializados em vendas e marketing com um dos maiores níveis de assertividade do mercado, e conta com o apoio do Engage, plataforma de AD gamificado. Douglas, queria te dar muitíssimas boas-vindas aqui ao nosso programa e te dizer que é um prazer estar te recebendo aqui hoje. Olá, Rodrigo. Olá, pessoal. Aí, boa tarde, todas e todos. Um prazer enorme estar com vocês aqui. Agradeço mais uma vez o convite para estar no nosso programa de gestão de pessoas pela For Sales. É um prazer estar com vocês. Muito legal. O prazer é todo nosso, da nossa audiência aqui, falando em nome de toda a comunidade aqui que nos acompanha, né? Para a gente começar, Douglas, eu queria te pedir para você contar um pouquinho sobre você e sobre a Volkswagen, para a gente garantir um pano de fundo mínimo e geral para a nossa conversa de hoje. Muito bem, Rodrigo. Bom, minha jornada é bem conectada com a da Volkswagen, né? Eu comecei minha carreira na Volkswagen há 27 anos atrás, mais ou menos. Eu entrei como jovem aprendiz, né? Tive diferentes posições e há cerca de 15 anos fui para a área de recursos humanos, onde eu me apaixonei pela área de recursos humanos, adoro os temas de pessoas, de cultura, transformação, desenvolvimento. Fiquei por um longo período em diferentes funções de recursos humanos nessa trajetória e eu saí por um período, né? Eu saí da Volkswagen e fui para uma outra empresa do segmento, né? Como head de recursos humanos, quase 3 anos, e voltei a assumir como vice-presidente de recursos humanos para a Volkswagen da região América do Sul, né? Sou formado em administração, tenho um MBA, pós-graduação, né? E eu acho que o mais importa é aquilo que eu falei no início. Sou apaixonado pelos temas de pessoas, de cultura, de promoção de impacto, transformação. É isso que me move e que eu gosto muito de fazer, e por isso estou muito feliz aqui, feliz de estar de volta à Volkswagen há um pouco mais de um ano. Falando da Volkswagen rapidamente, né? Acho que aqui, né, Brasil, todos conhecem Volkswagen, é uma marca quase brasileira. A gente vai 70 anos de Brasil ano que vem, é uma marca super importante para a gente. Nós temos aí 6 fábricas na região. Nós temos 4 fábricas aqui no Brasil, 2 operações, 2 fábricas na Argentina, e a gente tem cerca de 18 mil pessoas na região, né? Uma empresa, como eu falei, com vários produtos, vários lançamentos. Espero que várias pessoas aqui dessa audiência andem de Volkswagen, né, e estejam conectadas aos nossos produtos. Maravilha. Inclusive tem até, acho que tem um vínculo afetivo da maioria da população com o Fusca, né, e outros carros icônicos. Aí quem nunca andou atrás do Fusca ali naquele onde era o bagageiro que funcionava como se fosse um depósito de criança na década de 80, 90. Puxa, ainda bem que a gente evoluiu bastante no aspecto de segurança, mas é verdade, né? A gente, lá no passado, né, várias histórias, né, do Fusca, da Kombi, sem dúvida. Nosso Gol, né, para os mais antigos tinha Brasília, né, e aí vai. Fez parte da infância, adolescência e vida adulta de toda a população brasileira, podemos dizer, né? É isso aí. Muito bem, muito bem. Meu caro, agora entrando no tema de transformação, o que levou a Volkswagen à conclusão que ela precisava promover essa mudança cultural, digamos assim, mais profunda, uma vez que ela está sendo isolada aqui num tema próprio,
E quando que isso aconteceu, né? Quando que vocês identificaram essa necessidade de fazer um ajuste cultural? Uhum. Bom, a gente vive uma transformação intensa, né, social, econômica, e isso faz com que todo mundo tenha que, se desenvolver, evoluir, reavaliar estratégias, redesenhar direcionamentos. A gente tem um movimento global muito forte em termos de mobilidade, descarbonização, eletrificação, o que não é diferente para a gente, enquanto região. E eu vou talvez focar um pouco mais nesse escopo regional, né, onde a gente está atuando aqui diretamente. Eu diria para você, o último movimento intenso aí de início dessa transformação, acho que faz mais ou menos uns 5 anos, até quando a gente lançou um movimento que a gente chamou de Nova Volkswagen, e depois eu, ao longo do nosso bate-papo aqui, eu conto um pouco mais aí da evolução disso e onde nós estamos hoje, mas naquele momento a gente lançou o Nova Volkswagen, que era um momento importante de transformação e de reposicionamento de negócio, né. O Brasil e a região, né, a gente sabe muito bem dessa história ao longo dos últimos anos, todos esses desafios econômicos de mercado, a indústria automobilística foi diretamente afetada, a gente passou por ondas de reestruturação, de reorganização de negócio, e quando chegou nesse momento, a gente falava assim: "Olha, a gente sabia que a gente precisava de uma transformação de negócio, em termos de reposicionamento, seja de produto, de atuação com o cliente, de digitalização, de transformação". E com base nesse plano estratégico, nessa visão estratégica de transformação da companhia, era muito claro para a gente, naquele momento, que o primeiro eixo que a gente tinha que trabalhar era com foco nas pessoas e na transformação de cultura, né. Tudo é pelas pessoas. Então, se a gente não começar com esse foco e com essa intensidade, a gente não conseguiria ter sucesso nessa transformação. E aí veio essa lógica de nova Volkswagen, né, com várias ações, internas e externas, que suportaram, foram uma base aí para essa transformação que a gente vem implementando intensamente desde então. Muito bacana, muito bacana. E para dar um contexto um pouco até mais lúdico, para logo em seguida a gente já entrar nas questões de nova Volkswagen e do que exatamente foi, aonde que está a atuação da transformação, né, quais são os pilares, Uhum. como que a empresa se vê daqui 10, 20 anos, né? Quer dizer, qual que é a aspiração que existe nessa nova cultura da Volkswagen? Perfeito. A gente tem trabalhado vários aspectos, né, assim, alguns que a gente destaca dessa visão, onde a gente se vê como uma empresa desejada em termos de mobilidade sustentável e com baixo carbono. A gente busca ser uma empresa no aspecto cultural, uma empresa mais diversa, uma empresa mais ágil, mais digital, que tenha essa conexão muito forte com o cliente, que a gente tenha uma alternativa de mobilidade, neutra em carbono. Então, são eixos aí que compõem essa nossa visão de futuro, né, e que direcionam essa transformação que a gente tem trabalhado. Maravilha. E, curiosamente, né, nos últimos anos a Volkswagen tem sido premiada com uma série de prêmios relativos à inovação e também tem retomado a liderança ou mantido de uma forma muito sólida a liderança de vendas de carro em vários países ao redor do mundo. Quer dizer, a empresa tem, Uhum. pelo que eu tenho acompanhado, performado muito bem em temáticas bastante importantes para esse futuro do segmento, né, automotivo. Dá para a gente entender com isso que essa transformação cultural ela já aconteceu e já está dando resultado, ela está em curso e está começando ou na metade de entregar resultado para o processo. Olha, Rodrigo, transformação cultural é processo, ela não tem fim, sabe. Eu acho que e quanto mais rápido a gente mesmo, como profissionais de pessoas, de cultura, a gente se apropria dessa lógica, primeiro que a gente gerencia essa frustração de parecer que tem começo, meio e fim, né, não tem fim o resultado final, o que tem é essa jornada permanente de transformação. Então o que eu te diria, né, quando a gente olha esses 5 anos que eu te falei, olhando para esse escopo, né, para esse momento, essa trajetória, muita coisa avançou no aspecto positivo, em termos de colaboração, de engajamento, exemplaridade, eh de agilidade, de digitalização, alguns aspectos que eu te mencionei, que eles são cada vez mais destacados, mas a gente tem muita coisa para fazer ainda na construção dessa visão de futuro. Então, é uma mistura de coisas, tá bom? Acho que a gente avançou bastante, mas eu
a gente continua vendo, e a gente até lançou uma nova onda de transformação de cultura, esses próximos passos que a gente tem que focar ainda mais intensamente para o futuro. Maravilha. Agora já entrando no que todo mundo quer ouvir, que é os pilares de transformação cultural. Quer dizer, qual que é a estratégia de transformação que vocês estão enxergando para o negócio. Então, conta exatamente quais são esses pilares e como que exatamente vocês concluíram que precisavam transformar cada um deles. Bom, vamos lá. A direção da cultura é aquela que eu mencionei no início, né? De uma organização mais ágil, mais digital, mais diversa, mais conectada e assim por diante. Então, essa é a nossa visão em termos de resultado. E para transformar a cultura, a gente tem trabalhado que são, né, vários princípios conceituais que levam a isso, mas então a maneira que a gente embalou isso e que a gente tem trabalhado, basicamente 4 eixos, né? A gente tem o eixo de liderança. Se não for pela liderança, pela exemplaridade, a gente não vai modelar essa cultura. A gente tem um tema de engajamento, de desenvolvimento, né, de comunicação, concretamente, então, de reforço, de mensagem, de direcionamento, onde a gente trabalha fortemente. Tem o tema de processo. Né? Processo comunica muita coisa. Quando eu falo de processo, é o quanto ele comunica. Né? Eu falo que eu quero ser uma empresa ágil e eu tenho um processo de recrutamento de seleção, por exemplo, né, de atração de talentos que é extremamente burocrático, cheio de papel. Né? Então, isso comunica concretamente o que é a cultura. Então, o processo é fundamental, né? Cada pilar tem o seu papel, mas quando a gente ajusta os processos em linha com a cultura que queremos, é onde a gente consegue trazer a perenidade para a transformação que a gente busca. E a gente coloca um quarto pilar, né? Eu mencionei dos 4, mas que a gente destaca mesmo, porque ele tem tomado uma proporção cada vez mais importante para a gente, que é diversidade, equidade e inclusão. E esse pilar ele tem o potencial de acelerar e transformar ainda mais tudo que a gente quer, né? Com pessoas diversas, com pontos de vista diferentes, com ampliação da mensagem de respeito. Então, ele é essencial nesse conjunto de aspectos que eu mencionei agora. Fantástico, Douglas. Agora entrando ponto a ponto aqui, fazendo um mergulho, né, em cada um desses pilares e com isso entendendo como que eles estão funcionando, o Depara, né, como era, como é, e também quais são as iniciativas principais que vocês estão fazendo, quais delas estão dando mais certo, né? Então eu queria começar pela liderança, né? Conta um pouquinho de como que era o estilo de liderança de vocês antes desse processo de transformação cultural e como que é o estilo de liderança que vocês têm ou estão buscando criar hoje, né? Tá. A gente é uma empresa industrial, né, de base, de uma forma geral, como eu te falei, com uma longa trajetória, né? Então é muito usual num ambiente assim a gente ter um modelo mais hierarquizado, né? Então era uma característica, né? A gente percebia até pela proporção da organização também, né? Uma organização funcional, né? Em termos de estrutura organizacional, mais tradicional nesse aspecto, silos. Então eram características que a gente percebia de uma maneira evidenciada, então foram temas, quando a gente fala de liderança, que a gente destacou nesse processo de transformação. Então, de trazer e destacar muito o tema de colaboração, trabalhar muito a exemplaridade, discutir muito intensamente esse como, respeito, confiança, transparência, uma atitude mais positiva, uma liderança pela inspiração, uma liderança que empodere, que celebre e reconheça com as equipes. A gente discutiu isso com um grupo de pessoas, de lideranças, para que a gente construísse princípios de liderança que permeiam essas características que eu te falei. E aí, com base nisso, a gente então começou a trabalhar esses eixos, né, esses princípios de liderança, junto ao nosso time. Perfeito. E quais foram as principais iniciativas que vocês criaram na prática para consolidar essa nova abordagem das lideranças da empresa? Tá. A gente fez uma visão, né, trouxe de uma visão holística, né, eu diria. Naturalmente, um tema de desenvolvimento. Então, a gente fez programas de desenvolvimento bem robustos. Um deles a gente chamou de TSI, em analogia com a nossa motorização, onde toda a liderança passou por esse programa, com todo esse reforço, com exercícios, com práticas, reflexões, para a gente fazer esse processo de evolução da liderança. A gente
reforçou os nossos processos de atração de talentos, ou seja, né, todas as aquisições que a gente fez aí de pessoas novas para o time, levando muito em conta o como e esses princípios de liderança que eu mencionei, os processos de promoção, de desenvolvimento de carreira, também a gente tem um programa de formação básica de liderança que é muito estruturado, né, um programa com alguns módulos que todo mundo que vai entrar no nosso pool gerencial, ele passa por esse programa, depois passa por um processo de assessment e só então assume uma posição de liderança na companhia. Em alguns casos, tratando diretamente, né, na própria avaliação dessa liderança, a gente tem um processo de revisão de desenvolvimento da liderança, a gente chama de Management Development Review, que é um ciclo de calibração, de discussão sobre a nossa liderança, também levando em consideração como, para que a gente pudesse aí, o que a gente possa, né, a gente ainda faz dessa forma e tem aprimorado esse processo, realinhar, né, a nossa liderança aos princípios que eu mencionei. Então, são algumas das iniciativas, é claro que outras permeiam, né, a gente tenta trazer, seja numa ação salarial, levar em conta os princípios de liderança também como fator e assim por diante. Então, nosso objetivo é sempre integrar ao máximo isso, né? E um fator a gente discute muito no comitê executivo também, a gente tem as nossas reuniões para trabalhar a nossa forma de gestão e de liderança junto à companhia, por considerar que a exemplaridade do comitê executivo é essencial nessa modelagem organizacional. Então, também trabalhando muito através do comitê executivo, esse ponto. Uhum. A minha próxima pergunta ia ser exatamente quais a iniciativa que você diria que mais tem funcionado para fazer essa virada de conceito. E pelo que você deixou no ar aqui na última resposta, eu acho que seria essa questão do exemplo da top-down. Eu acho que esse é um fator decisivo, né? Se eu vejo iniciativas até anteriores, outras experiências que eu tive, eu acho que essa é a mais forte, Rodrigo, minha opinião pessoal, ok? Porque a gente pode fazer um excelente programa de desenvolvimento, a gente pode fazer assessment aqui e ali, mas se o comitê executivo, se a liderança, a principal liderança executiva da organização não representa ou não se esforça, né? Porque todos nós temos os nossos defeitos e os pontos de aprendizado e de desenvolvimento. Então, acho que a grande questão é, quando eu cometo algum deslize em relação aos princípios de liderança, que eu reconheça aquilo, que eu tenha, né, a vulnerabilidade de dizer que, olha, é fato, isso não foi em linha com os princípios que a gente defende, eu vou, né, me desenvolver, vou corrigir. Então, quando o time percebe das lideranças, que o comitê executivo tem se esforçado, tem buscado, tem avançado em criar um ambiente mais aberto, que colaboram entre si, né? Não é só um discurso, mas que estão juntos, com um propósito conjunto, com foco na mesma estratégia. Isso contagia, porque isso representa o modelo, as pessoas falam, ok, né? Então esse é o modelo que é reconhecido na companhia. Ele é, para mim, um fator-chave. Então, quando a gente soma isso a todas as outras ações que eu mencionei, isso começa a funcionar. Não é tão rápido, né, porque somos pessoas, todo mundo, né, vai avançando nesse processo, mas meu sentimento pessoal é que esse é o fator mais relevante, né, quando a gente fala de liderança. Faz bastante sentido. Você me fez lembrar, inclusive, de um episódio que a gente fez, ficou sensacional, com o Arthur Guerra, sobre saúde mental, né? Nesse episódio ele fala um pouco da importância das lideranças darem o exemplo de vulnerabilidade e tudo, e no final dessa explicação dele sobre a questão do exemplo, ele fala uma frase que é até relativamente conhecida, mas que eu achei bastante importante, acho que se aplica aqui, que ele coloca da seguinte forma, né, que o exemplo não é uma forma de ensinar, é a única forma de ensinar, né? Quer dizer, é a forma de você realmente concretizar a mensagem e mostrar que aquilo, de fato, não está no papel, está no dia a dia, né? Perfeito. E acho que tem um ponto, Rodrigo, que é sempre importante destacar, né? Eu converso, né, muito com as nossas lideranças, tenham cuidado disso, não adianta a gente então esperar e falar assim, ok, então quando eu tiver um comitê executivo, tiver um conjunto de lideranças que represente os valores, aí sim a transformação cultural acontece, porque se a gente esperar isso, então a gente não sai do lugar. E a gente fala muito de protagonismo. Então o que eu costumo dizer é que cada um de nós, então, assim, esse é um compromisso nosso como comitê executivo, é verdade.
mas que cada uma das pessoas que compõem um grupo de liderança tem uma forte influência, né, nos recortes organizacionais. Então, faça a sua parte, né? Então, sim, né, eu espero e estimulo, né, que a liderança sênior da companhia faça dessa forma, mas eu faço a minha parte, né, eu contagio. Porque quanto mais bons exemplos a gente tem, mais se caracteriza a cultura que queremos, né? Se a gente ficar esperando o momento ideal, a situação ideal, isso não vai acontecer. Então, eu acho que é esse combinado que eu te falei, mas eu insisto bastante quando a gente discute o tema internamente, cada um assume a sua responsabilidade. Toda liderança tem uma responsabilidade multiplicada, né, porque tem equipe. Então, faz tua parte e influencia positivamente, cria uma boa referência. É aquela, quanto mais pontinho de luz a gente tiver contagiando, quando a gente percebe, né, o ambiente está todo iluminado. Então, a gente tem que se juntar para criar uma maioria que represente aquilo. A gente não vai ter unanimidade, né? E o que é bom, porque a unanimidade é burra, né? A gente precisa ter divergências, estilos divergentes e se provocar sempre. Mas os princípios básicos, né, os valores, a gente tem que contagiar, né, a maior quantidade de pessoas possível e criar o maior volume de exemplos possível, para que aí sim a gente consiga influenciar essa trajetória de cultura, né? Porque a cultura é algo muito forte na história organizacional, ainda mais de uma empresa como a nossa de quase 70 anos. É muito forte. Ah, vou mudar a cultura. A gente vai influenciar a direção da cultura. A gente influencia, reconhece como é essa cultura e a gente vai influenciando o caminho que essa cultura, né, um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, né, não é algo tão, eu diria, agressivo, né, porque é algo Uhum. muito forte, né, a cultura é algo muito forte. Faz sentido, faz sentido. Quer dizer, uma calibragem, né? Ela nunca é num tamanho de operação como a de vocês, nunca é um cavalinho de pau, né? Sempre uma calibragem para correção de rumo, né? Me corrija se eu tiver. Não, perfeito, Uhum. é isso, é uma evolução, né, a gente vai influenciando essa rota, né, porque ela é muito presente, muito intensa. Então você vai influenciando com essas, né, com esses ajustes, com esses hacks no sistema, por isso que eu falo de processos, por isso que eu falo de métodos de reconhecimento das políticas de recursos humanos, onde a gente influencia tanto, do exemplo da liderança, porque são hacks para a gente ir ajustando essa rota de sistema, né, para as organizações, as grandes organizações, as organizações complexas. A gente influencia essa rota, mas a gente tem que entender que isso leva um tempo de adequação e ajuste. Maravilha, Douglas. Uma dúvida comum a toda e qualquer empresa que está passando por esse processo de transformação cultural, que eu arrisco a dizer que hoje é a grande maioria, porque, como você colocou ali no começo, é um tema, é quase que uma premissa hoje da sociedade, né? Na velocidade de mudança que acontece, o mundo está mudando muito rápido. A forma da empresa acompanhar e ir se transformando, né? Então, me parece que está todo mundo nesse barco. E uma dificuldade que a maioria dessas empresas tem é com aquelas pessoas, ou dilemas, né, que existem, é com aquelas pessoas que não estão, as lideranças que não estão conseguindo mudar o estilo de atuação, né? Uhum. E aí eu queria te perguntar, como que vocês têm feito e que dicas que você dá para as pessoas que estão com essa dificuldade com um grupo específico de pessoas? Tá. Acho que a gente precisa fazer os maiores e melhores esforços para estimular esse desenvolvimento, essa reflexão sobre o tema, né, junto às pessoas, né, para que tenha essa possibilidade de se desenvolver. Por isso que eu falo que processo e principalmente de pessoas é algo tão importante para criar isso, né? Criar momentos, né? Fomentar, estimular momentos de diálogo entre lideranças para falar sobre o como, né? Sobre a gente às vezes fala muito sobre o que nos métodos tradicionais de avaliação, mas isso já tem avançado muito. Cada vez mais o como ele se torna relevante. Então que a gente possa debater muito como, né? Como eu me comporto em relação aos princípios de liderança, como eu sou visto pela minha equipe, como eu sou visto pelos meus colegas. Eu estou fazendo isso dessa maneira. Então, quando a gente traz ferramentas de desenvolvimento, quando a gente comunica, quando a gente traz exemplo, quando a gente traz reflexões, se eu de fato estou seguindo essa trajetória ou não, né? Estou aberto a receber feedbacks, direcionamentos, ou feed forward, o que seja, mas que eu esteja aberto
a reconhecer, então a desenvolver a rota, ótimo, vamos juntos, né? A partir do momento em que eu deixo de reconhecer com essa com todas essas ações incisivas que eu mencionei, eu deixo de reconhecer, eu não me alinho a esses valores, a esse como a empresa tem colocado os temas. Aí eu acho que as organizações têm que tomar as decisões difíceis, né, e conversar abertamente. Eu acredito muito numa lógica de conversas muito claras, né, não tem certo e errado, tem o que é estratégico para aquele momento, né. Então, a analogia do futebol, não que eu seja, né, uma grande referência quando a gente fala de futebol, assim, de conhecedor, tal, mas você contrata um técnico para, né, pô, agora vamos querer ganhar um campeonato, troca o técnico do time, vamos lá. E o técnico chega, ele vai ter um esquema tático diferente. Ah, eu jogava num modelo tático, agora eu vou para outro modelo tático. Quando você muda o modelo tático, você precisa mudar as características de alguns jogadores daquela equipe para conseguir chegar no resultado que você precisa. Então não é uma crítica, não é que o comportamento é ruim, o comportamento é bom. A questão é para essa estratégia, então para esse modelo cultural, para essa forma, essas são as características que eu preciso ter. Então se não há, de fato, um reconhecimento dessa necessidade de ajuste por parte de algumas pessoas, ou se não querem de fato, aí tem que se ajustar, né? Pelo bem da organização, pelo bem do Uhum. resultado coletivo, tá bom? Maravilha, E maravilha. a gente faz essa reflexão também, tá bom? Então a gente, como eu falei, a gente às vezes tem organização que é um pouco mais ágil nessas conclusões, né, troca mais rápido. A gente é uma empresa que a gente busca debater sobre o tema, né, fazer Uhum. esforço de desenvolvimento, mas quando tem que tomar decisões de ajuste de rota, a gente também faz. Uhum, perfeito, perfeito. Agora entrando no pilar de engajamento e desenvolvimento, que também é um pilar que hoje está numa transformação muito relevante, quando a gente olha até para as gerações novas, né? Forma de engajar e de desenvolver que funcionava no passado e que funcionam hoje, né? Conta um pouquinho de como que era vista a pauta de engajamento e desenvolvimento antes e como que ela é vista hoje, ou como que vocês pretendem fazer ela no que ela precisa se transformar. Uhum. A gente tem há anos, né, pesquisa de clima, alguns temas que a gente vinha trabalhando, a gente vinha endereçando as questões. Mas são temas que estão diretamente relacionados, né, liderança, engajamento, clima é algo muito conectado, então uma parte do que eu te falei, ele vem diretamente relacionado ao que eu falei sobre liderança, né. O que complementa isso, é o como a gente ajuda a liderança a trabalhar esse aspecto junto com as equipes. Um fator muito forte, tem pesquisas que são muito bem estruturadas e reconhecidas pelo mercado, você vai olhar a pesquisa, mais de 70% das questões estão atreladas à liderança, por isso que eu me atenho ao primeiro ponto, mas tem as questões complementares de entender o ambiente de negócio, né, os símbolos que aquele ambiente traz, o que a gente fala do escritório, da entrada no escritório, na fábrica, o benefício que você oferece, a forma de remuneração. Isso também traz essa reflexão sobre a cultura, traz a reflexão sobre o engajamento das pessoas, nas condições adequadas, o ambiente de saúde física e saúde mental, o quanto eu me orgulho dessa companhia que eu trabalho. Então, tudo isso permeia um conjunto de coisas. O que a gente fez foi olhar para isso de uma maneira mais integrada, né, do que especificamente só a pesquisa de clima, algumas iniciativas pontuais. E desde que a gente começou, como eu te falei, da nova Volkswagen, a gente trouxe um conjunto de coisas em termos de comunicação. Então, um trabalho muito forte junto com o time de comunicação interna, para trazer essas mensagens, para evidenciar os exemplos, comunicar essas transformações, dos ajustes que a gente tem feito de processo, uma coisa ou outra, trazendo outras ferramentas de reflexão. Então, a gente também trouxe outras ferramentas, pesquisas, para a nossa base de desenvolvimento. Lançamos campanhas da nova Volkswagen, naquele momento foi muito intenso, e até porque eu te falei que a gente fez uma mudança de ciclo, né? Agora, depois de 5 anos, a nova Volkswagen já virou nossa, porque são tantas mudanças ao longo desse período, que é a nossa Volkswagen. Então agora a gente fez um manifesto no começo do ano, nós fizemos, nossas pessoas fizeram, ficou lindo, depois eu compartilho contigo também, falando justamente, reforçando esses aspectos da cultura e dessa transformação
que nós vivenciamos, né? Então agora a gente está nessa fase da nossa Volkswagen e de reforçar todos esses valores e princípios culturais. E fazendo outras questões, como eu te falei, né, em termos de pesquisas que a gente está participando, para mapear os pontos, né, de dores ainda, né, que as pessoas identificam na nossa estrutura de empresa, para que a gente seja cada vez mais uma excelente empresa para trabalhar, com um ambiente que gera engajamento, como eu te falei, naturalmente, diretamente relacionado ao tema de liderança. Uma coisa só anda com a outra. Você pode fazer o que for nesse aspecto de engajamento, que se tiver um desvio em relação a características de liderança, está tudo perdido. Tá? Então, uma coisa é muito diretamente relacionada à outra. Perfeito, Douglas. E eu acho que essa pauta de engajamento ela é uma pauta bastante importante para nós do RH como um todo, né? Porque ela, de fato, hoje a ciência já mostra que ela afeta completamente o resultado da empresa e até a longevidade da empresa, né? Uhum. Então eu queria entrar um pouco mais a fundo nesse tema, né? E aí minha pergunta é basicamente a seguinte, né? A indústria automotiva, ela é um segmento como um todo, eu não estou generalizando, porque acho que é um segmento que cada empresa tem uma distinção grande ali entre os players, mas tradicionalmente é uma indústria que sempre ofereceu muito essa questão da estabilidade profissional, carreiras bem traçadas, pacotes de benefício mais robustos. E aí Uhum. hoje a gente vê a geração nova aparentemente sinalizando para algumas intenções, não digo totalmente diferentes, mas com diferenças, né, com diferenças em relação a esse modelo. Como é que vocês têm visto esse processo? Ou seja, como é que vocês estão entendendo o engajamento hoje? Ele é um upgrade do conceito anterior ou ele é um conceito 2.0? Como é que você colocaria isso? É uma transformação interessante que você traz, né? E isso, acho que a beleza disso, para quem gosta de RH e do tema de pessoas, essa é a beleza do negócio, né? Porque é sempre a gente tentar criar uma forma de integrar isso, né? E manter uma organização como atrativa, como adequada. E de fato, acho que tem acho que no momento atual, não diria nem novas gerações, independente se é uma geração antiga ou não, mas o momento atual com startups no mercado, com outras formas de negócio, com outras formas de trabalho, tem feito com que a gente repensasse políticas. Em que direção? As políticas então não são boas? Não, pelo contrário, como você falou, a gente reconhecidamente tem uma alta qualidade de emprego, a gente tem uma alta atratividade. A gente abriu recentemente um processo de seleção, ambiente de fábrica, né, em Taubaté, em uma das operações que a gente tem, para 100 vagas nós tivemos mais de 20 mil candidatos, assim, uma coisa muito interessante na perspectiva de atratividade, né, da marca, da qualidade de emprego, das condições que a gente oferece. Mas qual é a nossa grande reflexão? A gente tem que ser cada vez mais customizado na nossa política de recursos humanos. Não dá para tratar todo mundo da mesma forma, com a mesma estrutura. Então, o que a gente tem cada vez mais repensado, e é algo que está em andamento ainda, como a gente pode customizar mais o nosso ambiente para que a gente atraia as melhores pessoas, né, com as características e competências que a gente precisa para cada realidade, para cada necessidade de negócio. Uma coisa é um ambiente fabril, uma coisa é um ambiente administrativo, né, posições administrativas mais tradicionais, uma outra coisa são áreas de engenharia, dependendo da engenharia, se eu estou falando uma área mais tecnológica, tem características diferentes. E aí, nós, como recursos humanos, a gente precisa estar apto a gerenciar isso da melhor maneira, né? Então, aprendendo outras maneiras de conduzir, outras políticas, outras ferramentas, porque aí sim a gente concorre com tudo, né? Sejam as startups ou mesmo, né, empregos individuais. A carreira está cada vez mais fluida, né? A pessoa um dia está fazendo um tipo de atividade, de repente está fazendo atividades diferentes, né? Os slash careers. Então, como a gente se reinventa como uma grande organização, uma grande empresa que tem uma história de sucesso, né? Um alto reconhecimento para vários aspectos, mas isso, como é que a gente se reinventa para também atrair outros perfis quando esses são necessários para a organização? E está sendo desafiador, né? Está sendo desafiador.
é isso, né? A gente tem, só para citar um exemplo, a nossa matriz fica em São Bernardo, né? No Grande ABC, né? Em alguns casos, né, as pessoas falam, não vou para São Bernardo. Então, como a gente responde com modelos de trabalho diferentes, se eu tenho uma competência necessária que é importante para a gente? E tudo bem, tem gente que adora estar em São Bernardo, tem gente que não, né, dependendo da situação. A gente tem ferramentas, né, de trabalho híbrido, de outras formas. Isso faz com que a gente vá se provocando e reinventando conforme diferentes necessidades. Perfeito, perfeito. A minha próxima pergunta era alguns exemplos de novas iniciativas de engajamento, né? Você já falou uma que é essa questão do modelo híbrido. Quais outras que você poderia trazer de exemplo dessa nova forma de engajar? Uhum. A gente tem feito algumas revisões gerais, né, a gente tem projetos que ainda estão em andamento, tá bom, Rodrigo? Tem Uhum. coisas que envolvem, né, um novo ambiente de trabalho que a gente está desenvolvendo. A gente teve o exemplo que você citou, né, do modelo híbrido que a gente lançou em setembro do ano passado, a gente fazendo algumas evoluções, algumas adaptações, mas muito bem reconhecido pelas pessoas. A gente está estudando mudanças, né, na nossa grade, na nossa estrutura de, de carreiras, de progressões, de ferramentas de reconhecimento. A gente tem feito várias ações também na perspectiva de saúde, de qualidade de vida das pessoas, é um fator muito forte que vem, né, em termos de perspectiva. Então, a gente lançou parceria agora com o Gympass, era um tema que as pessoas vinham pedindo, super bem recebido. A gente lançou esse ano um circuito de corridas dentro das fábricas, que é bem interessante, né? Tomara que alguns das pessoas que estão acompanhando a gente aqui já tenham participado, né? A gente vai ter muito em breve agora de São Bernardo, e assim, é uma corrida que a gente faz, as pessoas podem passar dentro das nossas fábricas, das linhas de produção. Então, iniciativas como essa, né, lançamos, semana passada a gente inaugurou uma academia a céu aberto dentro de uma das fábricas, então, coisas que a gente tem feito para estimular esses aspectos que são tão importantes para a gente, né, e para as pessoas enxergam isso de uma maneira positiva e valorizam esses movimentos que a gente tem feito. Muito bacana, bacana. Agora falando do desenvolvimento especificamente, né? Como que era na prática a jornada de desenvolvimento de vocês antes e como que vocês estão estruturando essa jornada hoje? Tá, a gente tinha, né, os nossos levantamentos das necessidades de programas de desenvolvimento, qualificação, aquele estilo mais tradicional, né, onde a gente levantava isso por área, por competências necessárias, os programas estabelecidos. Isso tem evoluído, a gente tem criado algumas jornadas e acho que o grande fator aí, a digitalização veio para ajudar muito isso, né. Então, a gente lançou o ano passado nossa plataforma a gente chama de Volkswagen Learning, então é uma plataforma que tem vários conteúdos, conteúdos abertos e conteúdos nossos que as nossas pessoas mesmo criam conteúdos, sobem nessa plataforma, então é uma maneira da gente compartilhar conhecimento, compartilhar competência. Então a gente tem várias trilhas de desenvolvimento dentro dessa plataforma, que está no aplicativo, está no computador, todos os colaboradores, 100% das nossas pessoas podem acessar e ver, então isso é uma maneira que tem contribuído muito, e a gente tem feito alguns outros programas que são muito alinhados com a nossa estratégia. Então, eu vou dar um exemplo também em relação a isso, né? Eu falei para você, um dos pontos, né, que a gente seja uma empresa mais ágil. Então, a gente recentemente lançou o nosso Acceleration Office, né, um escritório de aceleração, a gente chama de BTO, na verdade, com iniciativas, rodando vários projetos estratégicos em modo ágil, e a gente criou uma escola de formação ágil, e a gente está formando pessoas, multiplicadores na companhia para que a gente possa ir gerando isso. Então tem conteúdos abertos, né? O desenvolvimento é muito individual e a gente fomenta muito a lógica do lifelong learning, que as pessoas aprendam, se desenvolvam. Então tem conteúdos abertos, tem vontade de aprender, vai lá, faça. E tem conteúdos direcionados estratégicos, como diversidade, como os temas de agilidade, como inovação, que a gente tem programas desenvolvidos. E claro, a gente tem intensificado, né, agora nessa fase, se a gente já pode chamar de pós-pandemia, né, felizmente com uma readequação dos números, em que pese ainda temos aí uma atenção para o tema, a gente tem retomado algumas outras ações importantes, né, alguns programas de liderança, né, de novo, volta ao ponto de liderança, é algo muito importante, então a gente tem feito um conjunto de programas que a gente está reforçando agora, né, e ampliando para toda a nossa liderança na companhia. Perfeito, muito bacana.
Você sabe que nessa pauta de desenvolvimento, né, você trouxe aqui essa perspectiva, a gente está falando aqui da perspectiva de desenvolver o time interno, mas você sabe que eu me lembrei de um case bem interessante que a gente tem aqui na For Sales, que é como as indústrias de bens de consumo estão conseguindo transformar os canais de venda delas através de recrutamento e seleção, né? Quer dizer, trazer pessoas de e-commerce, de segmentos mais maduros em e-commerce para dentro das indústrias, para trazer know-how dentro daquela temática, né? De novo, né? A gente estava falando aqui do desenvolvimento de dentro, né? Não necessariamente de desenvolver uma temática, né? Aqui eu estou falando de temáticas, né? Não de pessoas específicas. Mas eu acho que são vários recursos hoje que existem, né? Para você dar fazer o negócio avançar como um todo, como o conhecimento do negócio avançar como um todo, né, Douglas? Sem dúvida, sem dúvida. E acho que trazer muito, né? Você citou, né, um exemplo, né, de vamos colocar alguém que vai compartilhar esse conhecimento, e é importante trabalhar essa mentalidade com as equipes, né? Uhum. O aprendizado, que é lógico do lifelong learning, mas o aprendizado está em tudo. Não é, Uhum. muitas vezes a gente escuta, é porque o aprendizado formal, porque né, pagar um programa de formação, que faz parte, que é interessante, mas hoje Uhum. você aprende no YouTube. Eu tenho dúvida de alguma coisa, você vai lá, abre o YouTube e você aprende a fazendo. Criar essa mentalidade como uma característica da cultura da organização também, das pessoas, que a gente está aprendendo continuamente e a gente deve aproveitar e refletir sobre movimentos como esse, é fundamental. Estava discutindo um tema similar recentemente com uma pessoa da minha equipe, inclusive. A Uhum. gente estava fazendo um movimento, né, e ia discutir, tinha aprovado uma vaga, né, para Uhum. uma questão estratégica específica. E estava discutindo, mas a gente vai promover alguém para essa posição e tal. Eu falei, Uhum. será que a gente tem alguém com essa competência? Ou será que a gente deveria trazer do mercado, já que é algo que nós queremos aprender e é algo novo? Só Uhum. que tem que buscar no mercado alguém que tem essa competência e essa pessoa ajuda a desenvolver as demais, do que a gente, só por uma questão de, olha, mas porque as pessoas estão há muito tempo esperando uma promoção. Então, aproveito aquela posição para promover alguém que não tem ainda aquela competência formada, não que não vai aprender, mas vai levar muito mais tempo. Pela transformação da organização, pela velocidade necessária, a gente tem que abrir, né, tá mais aberto a isso. Essas conexões, a gente aprende com essas conexões. Então, sempre questionar, né, qual a maneira mais rápida de aprender, qual a maneira mais fácil de adquirir essa competência, isso faz com que a gente tome decisões em diferentes eixos. Seja na maneira que a gente aprende, na maneira que a gente absorve, até a decisão de quem a gente contrata, como a gente contrata. Perfeito, faz todo sentido, né? Acho que esse mundo ágil, ele exige a gente encontrar os caminhos às vezes, mais rápidos para determinadas temáticas, né? E às vezes, nem sempre, é um caminho inteligente, né? Trazer alguém de um segmento que já é bastante maduro naquilo, ou uma pessoa que seja bastante madura num tema que no segmento que a pessoa está inserida não é uma disciplina que costuma estar amadurecida, né? Então é definitivamente uma estratégia, uma das, né, estratégias, né? Agora, Douglas, falando do terceiro pilar, que são processos, né? Explica um pouco melhor como que vocês entenderam, por que vocês entenderam que era tão importante mudar essa estrutura de governança de tarefas de vocês. Um dos aspectos, eu acabei mencionando um pouco aí durante os outros temas, Rodrigo, porque senão você gera uma inconsistência e você não vai transformar a cultura. Né? Uhum. E, por exemplo, uma política de remuneração. Então, se eu vou fazer um processo de calibração, né, de lideranças, por exemplo, para depois gerar uma base para um pagamento de bônus ou para alguma ação salarial, e eu só levo em consideração o resultado, Uhum. estou reforçando que o que importa é o resultado, não é o como. Uhum. Então, o que está por trás disso? O teu processo de remuneração e de avaliação. Então, o teu processo de gestão de performance e remuneração. O que você faz? Tem que ir lá e redesenhar o processo. E muito, quando a gente fala de cultura, muito, muito são os processos de RH. Não só. Né? Tem outros símbolos ali do que a cultura significa, a maneira que a gente recebe uma pessoa, como eu falei, a partir do como eu aprovo o documento na empresa, são coisas do gênero, né? Então, eu falo, eu quero ser uma empresa ágil, aí
É um pilar importante, e aí a aprovação do formulário de férias em papel. Opa! E isso acaba acontecendo, não é uma questão intencional, né, uma questão de financeira, você fala, vou priorizar o tema do cliente, o produto, o impacto da venda, mas precisa refletir e endereçar essas inconsistências, porque eu não vou conseguir influenciar a cultura, falar de agilidade com o processo de férias em papel, por pequeno que seja. Então, falar sobre isso, mobilizar a organização para que haja uma consistência, uma reavaliação dos processos e que as pessoas percebam que a gente está de fato fazendo essa virada, acelera e dá credibilidade para o processo de transformação de cultura. Perfeito, perfeito, faz todo sentido. E como que vocês têm feito para fazer essa implantação de cultura ágil e de automação é, na prática, né? Quais são as iniciativas que mais têm funcionado para vocês? Tá. A gente tem uma parceria, né, com uma aceleradora de startups, né, e a gente tem uma área de Uhum. inovação aberta, assim por diante, que trabalha junto com essa estrutura que eu te falei, né, de aceleração de projetos. Então acaba sendo um celeiro de estímulo, ele acaba sendo um eixo ali, um estimulador dessas transformações, porque a gente vai rodar projetos, então qualifica as pessoas em método ágil, que as pessoas que vão participar do projeto, tem a oportunidade de rodar um squad, participar através de metodologia Scrum, fazer entregas, né? E com isso aprende uma nova metodologia, percebe o valor daquilo, a gente provoca esse conceito de se eu tenho um problema, tenho uma dor de negócio, pô, vamos usar, né, a inovação aberta, usar o ecossistema para identificar soluções. As pessoas entendem o valor e percebem o valor disso quando você entra num ecossistema e as soluções vêm com diferentes parcerias e startups. Então, isso engaja, as pessoas aprendem com isso na prática e depois você vai contagiando esse modelo de cultura. Então, o que a gente tem feito é o modelo do contágio. Claro, como eu te falei, a gente tem uma plataforma, tem trilhas, tem conteúdos para trazer essa ideia do que está por trás do ágil, mas a gente tem feito projetos concretamente dessa forma, com o propósito de implementar projetos estratégicos de um jeito ágil, claro, né? Um objetivo concreto de negócio, mas também das pessoas que passam por essa experiência viverem essa metodologia e perceberem o valor da agilidade, da inovação aberta, de trabalhar em ecossistema, para que novos projetos, a pessoa volta para a área dela e, de repente, ela já está com uma visão diferente e começa a perceber, fala, vamos aplicar a metodologia aqui, vamos fazer de um jeito diferente. Então, isso tem rodado de uma forma positiva, né, e o feedback das equipes tem sido bom em relação ao tema. Muito interessante. E tem uma relação até de valor inverso. Quanto maior a empresa, mais importante é essa metodologia ágil, né, e práticas ágeis, né? Sem dúvida. Porque a tendência é os processos se solidificarem e se incrustarem de uma forma mais rápida nas empresas grandes. Então, parece que é uma necessidade inversamente proporcional, né? Quanto maior a empresa, mais importante é implantar essa mentalidade para conseguir perenizar essa cultura de inovação, de transformação, de ideia, de testes, né? E tudo mais. Não sei se você concorda com o meu ponto, Douglas. Concordo com o ponto e eu acho que assim, a gente vive um ambiente ambíguo. Hum. Porque eu posso te dar uma lista de exemplos de coisas fantásticas, incríveis, inovadoras, e te dou uma lista de alguns exemplos de coisas que não estão assim, né? E é normal isso nas grandes empresas, não é só em uma empresa ou na outra, né? Você conversa com um monte de gente, assim como eu, no nosso mundo de recursos humanos, a gente troca bastante ideia. Então, o ponto há uma ambiguidade, porque principalmente nas grandes empresas, é claro que tem um backlog, né? Tem uma história ali de coisas Uhum. endereçadas. E aí o ponto a gente tem que saber navegar, né, nessa ambiguidade, valorizar as coisas boas que já foram feitas e Uhum. olhar essas outras coisas como as oportunidades do que a gente tem para fazer. É muito diferente de falar, ok, né, a gente vai lá, tem uma ideia, inaugura uma empresa, uma startup, né, desenha, né, do zero,
tem os seus desafios, mas muitas coisas assim já nascem de uma nova desenho organizacional, com novos processos, com novas dinâmicas, ótimo. Também os seus desafios, mas as grandes empresas, né, mas com uma trajetória, a gente precisa trabalhar, né, ter uma resiliência nesse processo Uhum. e saber, né, setar a expectativa de que a gente vai navegar em meio a essa ambiguidade e a gente tem que ter a Uhum. capacidade de agregar as pessoas para que a gente acelere a transformação e reduza, né, aumente a Uhum. lista das coisas fantásticas e reduza a lista das coisas que precisam ser ajustadas e corrigidas ao novo modelo. Faz todo sentido. Você sabe que tem um conceito que eu gosto muito e que me ajuda muitas vezes a pensar sobre esse processo que você comentou, que é o conceito do dual transformation, né? Que é a transformação dual, né? Que é você olhar, segmentar a estratégia, não totalmente, mas parcialmente algumas análises em H1, H2, né? Core business é uma estratégia de clima, cultura, processos, e aí você tem o H2, que é a inovação adjacente, né? E o Uhum. H3, que seria a inovação disruptiva, você vai adotando variações, né? Você vai fazendo ajustes como se fossem grandes ilhas, né? Perfeito. Todas dentro do mesmo ecossistema, mas com certas variações de problemas, né? No H1, o problema é manter o core business rentável, funcionando, Uhum. produtivo, né, estável, né? Daí no H2 é uma outra temática, no H3 é outra. Então, um tema que me ajuda às vezes a organizar um pouco essa ambiguidade na prática e também a virar a chave às vezes, né? Porque às vezes a gente está numa reunião de manutenção de operação, de H1, de core business, e você sai daquela reunião e entra em outra que é de disrupção, de inovação, né? Então, como virar a chave. Então, esse conceito ele ajuda a criar essa chave um, chave 2, chave 3, né? Perfeito. Bem interessante conceito. Maravilha. Douglas, agora entrando no último pilar aqui do processo de transformação, que é a diversidade e inclusão, né? Conta um pouquinho de como que era o demográfico da empresa quando esse processo de transformação começou e como que ele é hoje. E qual que é o target, né, de vocês, né? Tá, essa é aquela pauta que brilha os olhos, né, Rodrigo? Isso aí, pô, a gente está numa jornada, inclusive a gente está na nossa semana de diversidade agora, terceira semana, muita coisa linda acontecendo. E, e veja, a gente vem de uma organização industrial, né, então é masculinizada, né, majoritariamente homens héteros brancos nas posições de liderança. Então, isso é um pouco da característica histórica do segmento, né? Tem vários estudos do segmento automobilístico, né? Então a gente acaba percebendo essa trajetória, para a gente não foi diferente. E a gente vem também nesse tempo, nesses últimos 5 anos, com várias ações, trabalhando muito conscientização. A gente assinou, fez alguns movimentos, fizemos compromissos. A gente vem trabalhando muito aspectos de conscientização, né? A gente fez vários programas com a nossa liderança, inclusive, também sobre o tema. Trouxemos cartilhas né, para colaboradores, para rede de concessionários, para fornecedores, para colocar claramente posicionamentos, os nossos valores em relação à diversidade, equidade e inclusão. E eu destaco, acho que a nossa aceleração, a nossa trajetória nesse último ano, ela tem sido muito intensa, né? Alguns aspectos eu volto, né? A gente trabalha diversidade, equidade e inclusão com base nos mesmos 3 princípios que eu falei até agora, porque é a cultura. Então, é trabalhar liderança, é trabalhar engajamento, desenvolvimento, conscientização e trabalhar processo. Então, a gente fez, no final do ano passado, a gente lançou um novo modelo de governança. Então, a gente tem reuniões específicas do comitê executivo, do nosso comitê de diversidade. Então, tem uma reunião, uma pauta específica com o comitê executivo, mais o grupo de diversidade e inclusão, para discutir a agenda de diversidade, para olhar os KPIs, olhar indicadores, tomar decisões estratégicas sobre o tema. A gente acabou de fazer, focou a nossa demografia. Para alguns aspectos, a gente tem os dados, né? Seja gênero, né? São dados que nós temos. Outros, nós não temos os dados precisos. Então, a gente fez o nosso primeiro censo de diversidade e inclusão agora, né? Acabou de rodar. Estamos esperando aqui o resultado para ter justamente essa base e para a gente definir as estratégias aí futuras para acelerar ainda mais essa transformação. A gente lançou os grupos de diálogo das 5 agendas da ONU.
Então, a gente está trabalhando muito forte, tem um time de pessoas apaixonadas e com brilho nos olhos, que está fazendo acontecer, porque tem estudado, tem buscado informação e estão trazendo propostas. A gente tem tomado aí decisões com base nos insights dos grupos para alavancar ainda mais, né? Então, como eu te falei da Semana de Diversidade, né? Cada dia da semana tem um tema que está sendo tratado e um grupo traz um convidado, uma convidada, para falar, para qualificar e para trazer insights de transformação ainda mais incisivos. E claro que o ponto essencial é a gente ajustar alguns processos para impactar em resultados. Então, eu vou dar um exemplo. Mulheres na liderança, né, é um tema. A gente dobrou a quantidade de mulheres em posições gerenciais no último ano. Tá? A gente saiu, né, de 8% para 16% de mulheres em posições gerenciais de liderança em um ano. E trabalhando de maneira muito concreta, muito incisiva, mexendo no nosso processo de aquisição de talentos, né? Então, trazendo 50, né, pelo menos 50% de diversidade nos processos de recrutamento e seleção, rediscutindo planos de sucessão e planos de carreira. Então a gente só contrata, né, mulheres, por exemplo, né, na pauta de gênero, ou promove mulheres? Não, a gente faz de tudo, só que a gente dá atenção, tem priorizado a pauta para que a gente possa ter evolução dos nossos resultados, né? Porque a gente precisa ter inclusão efetiva, né? Para que isso se torne cada vez mais, talvez que a gente tenha mais natural e que a gente tenha menos esforço de debate, porque a gente tem um grupo específico discutindo o tema. Então, a gente tem que trazer cada vez mais públicos diferentes. Fizemos um programa de trainee super diverso, a gente tem agora um programa de estágio super diverso, ou seja, mexendo nessas chaves, né, de processos que estavam enviesados, para a gente promover a diversidade e inclusão. Então, isso tem acontecido, a gente tem cada vez mais, né, pessoas diversas na organização, e isso está criando um ciclo positivo de transformação, e que a gente tem um baita orgulho do quanto a gente tem acelerado. A gente sabe que tem muito para fazer, mas a gente tem orgulho da trajetória que a gente construiu até agora, e isso tem motivado e acelerado os próximos passos que a gente tem em relação ao tema. Fantástico, Douglas. É uma pauta que está realmente, ela tem um trabalho em todas as empresas, né? Acho que não tem nenhuma empresa que chegou no ponto ideal ainda. Então, sem dúvida, estamos nesse momento de ganhar força, ganhar velocidade. Alguns estão mais avançados, outros menos, né? Mas está todo mundo nesse momento, né? Douglas, agora aprofundando um pouco nas boas práticas específicas, né, de diversidade e inclusão, qual que você destacaria que é as iniciativas ou a iniciativa que vocês têm conseguido gerar mais resultado no quantitativo, na representatividade demográfica dos grupos? Assim, eu acho que hoje é o ajuste do que a gente tem atualmente, tá bom? Ajuste nos processos de recrutamento e seleção. Porque é Uhum, claro, né, a população que a gente já tem na companhia, né, a gente uhum, está conhecendo ela melhor através do censo, né, mas se eu quero trazer mais diversidade, eu tenho que ser muito criterioso na porta de entrada, a partir de agora. Então, por isso que eu te uhum, falei, a gente, posições de liderança, as demais posições, a gente colocou o indicador de diversidade nas contratações, pelo menos 50% de diversidade, eu estou falando de todas as agendas, não só gênero, né, então, seja uhum, raça, etnia, pessoas com deficiência, etarismo, então todas as agendas representadas aqui, pelo menos 50% de diversidade. Então, a gente se provoca nos processos de aquisição de talentos para a gente trazer essa diversidade. Revisamos o programa de estágio, revisamos o programa de trainee, estamos revisando agora o programa de aprendizagem, para a gente rebalancear essa porta de entrada. O resultado é super rápido? Não é, a gente não é uma empresa que tenha uma rotatividade alta. Então, é claro que não é isso que vai fazer que a gente faça uma transformação super veloz, mas é o primeiro, é um passo rápido, né, de uhum, decisões que a gente toma, de processos que a gente ajusta, de um cuidado que a gente toma, e que ele já começa a trazer exemplos. Então, eu citei o exemplo do processo de seleção de Taubaté, né, uma base operacional, 100 vagas, 20 mil candidatos. A gente teve 60% de mulheres, por exemplo, que entraram nesse processo. Né? E aí a gente vai, né, passo a passo, oportunidade a oportunidade, melhorando a diversidade, além de criar um ambiente de maior respeito e de maior uhum, abertura para que o nosso uhum, próprio público se coloque da maneira que queira colocar em todas as outras diversidades, né? Às vezes a gente assume coisas que não é a realidade. Por isso que a gente fez o censo e está trabalhando uhum. também nesses resultados, né? Então a gente tem estimulado isso de maneira importante.
Muito bom. Você fez um gancho perfeito aqui com a nossa última pergunta de hoje, que é sobre a questão da representatividade dos grupos do ponto de vista qualitativo, ou seja, do empoderamento, da potencialização das vozes, né, dos grupos. Quais são as iniciativas que vocês têm feito que mais têm funcionado para deixar esses grupos ganharem força, ganharem voz dentro da operação? Rodrigo, a governança que eu te falei, tem que criar um modelo de governança onde a gente empodere os grupos. Então, o que eu te falei dos grupos, né, quando os grupos foram lançados, os grupos decidem quem são as lideranças do grupo. Uhum. Essas lideranças, elas têm canal aberto com a gente, trazem os pontos. Para cada grupo existe um sponsor, né, do comitê executivo. Uhum. Uhum. E aí tem canal direto, então você tem, se é uma pessoa que é da área administrativa ou da área produtiva, que lideram dos grupos, os grupos se organizam, os grupos discutem as pautas, os grupos levantam os pontos, trazem as propostas diretamente para o membro do comitê executivo, por exemplo. Então, Uhum. né, nossa equipe de diversidade e inclusão, ou o comitê executivo está para dar apoio, né? Escutar os grupos. Quando eu falo para você, o comitê de diversidade com os membros do comitê executivo, a gente convida as lideranças dos grupos de diálogo para apresentar as propostas, planos de ação, constatações. Então, a maneira que a gente estabelece essa governança é o que vai dar empoderamento e vai dar voz para os grupos, para eles trazerem as questões, listarem as questões e a gente poder implementar isso da maneira mais veloz possível, né, e criar essa transformação. Tá? Isso engaja, isso, né, as pessoas se sentem ouvidas, percebem a transformação, porque elas estão vendo que elas estão trazendo. Primeiro, todo mundo está aprendendo. Os grupos também estão aprendendo. Uhum. A gente aprende com os grupos. Então, cria essa abertura, escuta os pontos e prioriza, né, e implementa e apoia. Poxa, isso cria um efeito muito positivo na organização, né? E isso gera transformação. É uma transformação coletiva, não é a empresa, não é o RH, somos nós que estamos construindo uma empresa mais inclusiva. Que bacana, muito bacana essa estrutura de atuação direta com o board, né? Bem, acho que bem relevante para os grupos e para os indivíduos ali, né? Esse sentimento de estar sendo ouvido por quem tem a tomada de decisão principal, né? Da empresa, né, Douglas? E para nós, Rodrigo, veja, é um baita aprendizado, assim, e é um Uhum. relato dos colegas, né, do comitê executivo, da colega do comitê executivo, são esses relatos, assim, do quanto a gente aprende com os grupos. Uhum. É muito legal, é uma troca. Isso é muito bom. Uhum. Sensacional, Douglas. Muito bacana mesmo aqui nossa conversa. Gostei muito aqui das reflexões que você trouxe, de entender um pouco melhor essa atuação nos 4 pilares ali que vocês estão trabalhando. Então, eu queria te agradecer demais aqui a tua presença, a dedicação do time aí da Volks em estar dando essa entrevista para nós e detalhando tanto, tão bem e tanto esse trabalho de vocês. E antes de finalizar, eu queria te devolver a palavra para você deixar um recado aí para a nossa comunidade de RH que está nos acompanhando, enfim, fica à vontade para encerrar nosso programa aqui de hoje. Legal. Rodrigo, da minha parte, eu só quero agradecer mais uma vez, agradecer a você pela atenção, pelo convite, pela oportunidade de estar batendo esse papo. Para mim, foi super prazeroso também, essa troca. E todo o time For Sales e todo mundo que está acompanhando a gente, é um prazer. Eu acho que a gente, como comunidade de RH, a gente tem uma grande chance e um grande papel de influenciar e gerar impacto. Quando a gente gera impacto nas organizações, isso gera um impacto social. Então, a nossa responsabilidade é alta. E quando a gente tem um canal como o que vocês propõem, de gestão de pessoas, onde a gente possa falar de boas práticas, trocar ideias, isso vai contagiando, né, uns aos outros. Eu aprendo com colegas, troco ideias, né, e isso faz com que a gente crie um ciclo positivo que tem um impacto que vai além das organizações individuais, né? Isso gera um ciclo positivo e faz tudo isso ter ainda mais sentido para cada um de nós. Uhum. Então, parabéns pela iniciativa de vocês da For Sales. Obrigado pela oportunidade e pelo convite. Nós que agradecemos, Douglas. O programa são vocês, né? A gente só entrevista, então tudo que está sendo compartilhado aqui é graças à competência e à boa vontade de vocês de estar vindo
contar a história, os cases, as boas práticas. Então, nosso muito obrigado aqui, não só do time da Forceus, como da comunidade que nos acompanha aqui. E por hoje é isso, ficamos por aqui. Um abraço para você, Douglas, para todos e todas que estão nos acompanhando até aqui, e nos vemos no próximo Gestão de Pessoas. Até lá. Obrigado.